Existe um tipo específico de pânico que atinge um homem quando ele decide mandar mensagem para uma mulher que ignorou completamente. É o momento em que sua confiança silenciosamente arruma as malas, seu bom senso pede licença e seu cérebro começa a repassar cada mensagem que ele não enviou como uma retrospectiva de decisões ruins. E de repente ele está lá, telefone na mão, se perguntando como se tornou a própria vítima. Ignorar alguém geralmente não é intencional, é mais como um modo de hibernação emocional. A vida ficou agitada, os sentimentos se complicaram, as expectativas pareceram mais pesadas do que deveriam, e em vez de se comunicar, o sistema congelou. Então, semanas se passaram e abrir aquela conversa parecia tentar desarmar uma bomba com luvas de forno. Assim, o silêncio se prolongou, e se prolongou, e se prolongou. Mas aqui está você, querendo voltar. O que significa que você precisa de sutileza, timing e o tipo de autoconhecimento que a maioria dos homens só descobre depois de perder o que desejava. É possível voltar atrás, mas apenas se você entender o que realmente aconteceu, o que ela passou e como reaparecer sem parecer um turista perdido entrando no aeroporto errado do relacionamento. Se você quer que sua mensagem seja bem recebida, não fracasse, não o envergonhe e definitivamente não a faça revirar os olhos a ponto de se lembrar da própria infância. Então, este é o único guia de que você precisa. Mas aqui está você, querendo voltar. O que significa que você precisa de sutileza, timing e o tipo de autoconhecimento que a maioria dos homens só descobre depois de perder o que desejava. É possível voltar atrás, mas apenas se você entender o que realmente aconteceu, o que ela passou e como reaparecer sem parecer um turista perdido entrando no aeroporto errado do relacionamento. Se você quer que sua mensagem seja bem recebida, não fracasse, não o envergonhe e definitivamente não a faça revirar os olhos a ponto de se lembrar da própria infância. Então este é o único guia de que você precisa. O ghosting geralmente começa muito antes do silêncio. Começa no momento em que um homem sente algo para o qual não estava preparado. Atração misturada com pressão, interesse misturado com incerteza, excitação misturada com o receio silencioso de "e se eu estragar tudo?" E em vez de processar tudo isso, sua mente escolhe a rota de fuga mais conveniente: desaparecer e fingir que nada aconteceu. Não é elegante, mas o sistema nervoso masculino nunca foi famoso por sua elegância. Para muitos homens, a intensidade emocional parece um anúncio pop-up, ao qual eles não se lembram de ter se inscrito. As coisas estão indo bem, ela está respondendo rapidamente, demonstrando interesse, e isso deveria ser ótimo. Mas então as expectativas começam a se formar em segundo plano. É quando a ansiedade assume o controle, o ego tranca as portas e o instinto de evitar o desconforto começa a sussurrar doces bobagens como "responda depois", que eventualmente se transformam em "bem, já se passaram 2 semanas, então talvez nunca". Às vezes é medo de decepcioná-la, às vezes é medo de parecer ansioso demais. Às vezes, ele está lidando com estresse no trabalho, esgotamento, pressão financeira ou simplesmente sentindo que não é a versão de si mesmo que gostaria que ela visse. Homens desaparecem quando acham que estão despreparados, com baixo desempenho ou emocionalmente fragilizados. Não é o ideal, mas é extremamente comum. Há também o clássico hábito da procrastinação emocional. É o momento em que um homem abre a mensagem dela, sente o peso de realmente ter que pensar na resposta e decide que vai lidar com isso depois do almoço. Só que depois do almoço vira depois do fim de semana. E depois do fim de semana vira, de alguma forma, a próxima eleição presidencial. A verdade é simples. Sumir sem dar explicações raramente tem a ver com ela. Tem a ver com o caos interno que você não queria admitir que estava acontecendo. Entender isso é importante porque voltar a aparecer exige clareza. Se você não sabe por que desapareceu, vai repetir o mesmo ato de sumir assim que as coisas voltarem a ficar sérias. E nada destrói a credibilidade mais rápido do que um homem que reaparece com entusiasmo, mas continua sumindo sem dar explicações, como se fosse um trabalho de meio período. O que a mente dela fez enquanto você estava ausente? Enquanto você estava ocupado evitando suas próprias emoções, como se fossem mensalidades, a mente dela não estava simplesmente esperando o seu grande retorno. As mulheres não funcionam com base em "talvez ele mande mensagem eventualmente". Elas funcionam com base em padrões, consistência e nos pequenos detalhes comportamentais que os homens acham que passam despercebidos. No momento em que você desapareceu, o cérebro dela começou a fazer diagnósticos: nível de interesse,
confiabilidade, maturidade emocional, potencial a longo prazo e se ela acabou de escapar de uma contradição ambulante por causa do Wi-Fi. A princípio, ela pode ter se sentido um pouco confusa. A conversa estava fluindo, o clima era bom e, de repente, sua presença evaporou como se você fosse parte de uma oferta por tempo limitado. A confusão rapidamente se transforma em análise, não do tipo dramático, apenas o cálculo mental básico que toda mulher faz. Se ele quisesse conversar, ele conversaria. Essa frase reescreve toda a percepção que ela tem de você. Depois disso, vem a recalibração emocional. Ela começa a ajustar suas expectativas, reduzir seu investimento e se distanciar mentalmente. As mulheres raramente se desesperam com o ghosting. Elas simplesmente reorganizam suas prioridades. A energia dela começa a se redirecionar para pessoas que realmente se importam. E a cada dia que você permanecia em silêncio, sua relevância diminuía silenciosamente. Duro? Talvez? Preciso? Completamente. E tem a questão da confiança, e a sua se esgotou mais rápido do que um celular com 2% de bateria e sem carregador por perto. Quando um homem desaparece, isso sinaliza inconsistência. Essa inconsistência ativa o instinto protetor dela, que a leva ao distanciamento emocional. Não é vingança, é autopreservação. Mas aqui está a parte que a maioria dos homens esquece. A reação dela depende muito do seu estilo de apego. Uma mulher segura simplesmente segue em frente e abre as portas para alguém novo. Uma ansiosa pode presumir que interpretou tudo errado e questionar sua intuição. E uma mulher evitativa? Ela trata o seu silêncio como um presente do universo e continua o seu dia. Quando você voltar, estará entrando em um cenário que mudou. Ela pode sentir sua falta, ela pode não se importar mais, ela pode estar cautelosa, irritada ou genuinamente indiferente. Mas o que ela definitivamente não é a mesma mulher que você deixou no visualizado. Agora deixe-me contar a única maneira certa de reaparecer. Voltar depois de sumir não é um exercício de improvisação. Existe uma abordagem correta, e ela não envolve fingir que você ficou preso embaixo de uma estante caída por 3 semanas. O objetivo é simples. Reconheça o tempo perdido, mantenha a conversa leve e evite transformar sua mensagem em uma carta de confissão de um homem que descobriu seus sentimentos ontem. Sua primeira mensagem precisa ser curta, objetiva e assumidamente normal. Sem drama, sem poesia, sem defensiva. Algo que demonstre clareza emocional, sem se expor demais. Os homens erram nisso sendo muito intensos ou muito casuais. Um cara manda um parágrafo explicando seu esgotamento espiritual, outro manda um "Oi, estranha", como se não tivesse criado a situação de estranha por conta própria. Ambas as abordagens soam como se tivessem sido elaboradas por um comitê de emoções confusas. Você precisa de equilíbrio, responsabilidade sem humilhação, honestidade sem terminar o relacionamento, confiança sem ilusão e, mais importante, um tom que demonstre que você não está ali para repetir o mesmo sumiço. Uma mensagem inicial clara soa como alguém que respeita o próprio tempo e o dela. O que funciona é a franqueza, não aquela que tenta ganhar simpatia, mas sim aquela que demonstra autoconsciência. Um simples reconhecimento do silêncio, uma breve explicação, se necessário, e um retorno calmo. E não, ela não precisa de um relato completo da sua vida desde o seu desaparecimento. Ela só precisa de contexto suficiente para entender que você não sumiu por causa dela. O momento também importa. Não envie a mensagem à meia-noite, quando a solidão parece mais forte. Não envie às 6 da manhã, como se tivesse escrito durante uma crise. Mande a mensagem quando sua mente estiver tranquila, não quando seu ego estiver implorando por conforto. E, por favor, evite qualquer coisa que tente apagar o passado. Agir como se nada tivesse acontecido é uma farsa psicológica. Faz você parecer distante da realidade. Também há força a fingir que o silêncio não importou, o que nunca joga a seu favor. Só existe uma missão aqui: voltar a fazer parte do mundo dela com clareza, respeito e sem dramatizações. No momento em que você fizer isso, dará a ela espaço para decidir como se sente, em vez de forçá-la a se esquivar de desculpas que ela nunca pediu. Assim que você enviar essa mensagem, oficialmente terá perdido o controle da situação. E é aqui que muitos homens entram em pânico. Começam a atualizar o chat como se fosse uma ação na qual investiram toda a sua personalidade. Mas a reação dela não é um referendo sobre o seu valor. É simplesmente o resultado do cálculo emocional que ela fez enquanto você estava ausente.
Portanto, você precisa estar preparado para qualquer resultado, sem deixar seu ego entrar em colapso. Se ela responder com uma mensagem curta e seca, não se desespere. Isso não é rejeição, é cautela. É a maneira dela de verificar se você é consistente ou se está falando com um homem que pode desaparecer no momento em que se sentir sobrecarregado novamente. Encare isso como um teste de estabilidade emocional, não como uma punição. Manter a calma demonstra que você é centrado. Ficar na defensiva demonstra que você é exatamente alguém em quem ela não deveria confiar. Se ela responder de forma descontraída, ótimo, significa que ela está aberta, mas não se esqueceu do silêncio. As mulheres podem ser carinhosas e céticas ao mesmo tempo. Bem-vindo à realidade. Não se precipite como se tivesse acabado de ser promovido a namorado em potencial. Mantenha o tom equilibrado. Demonstre um interesse leve, mas esteja presente. Se ela responder com irritação, isso não significa que perdeu. Irritação é um sinal de envolvimento emocional. Significa que você foi importante o suficiente para que ela sentisse algo. É aqui que os homens costumam se sabotar, pedindo desculpas em excesso até parecerem que estão lendo um roteiro de uma linha direta de arrependimento. Um simples reconhecimento é suficiente. Qualquer coisa além disso faz você parecer desesperado, não sincero. Se ela parecer indiferente, essa é a parte mais difícil. Indiferença é distanciamento emocional, mas não é irreversível. Significa apenas que você não é mais uma prioridade. O único caminho de volta é a consistência constante, não a pressão. Não tente forçar o entusiasmo dela, isso sempre dá errado, porque transforma uma conversa normal em uma responsabilidade que ela nunca pediu. Seu trabalho é simples, mantenha suas respostas calmas, controladas e genuinamente respeitosas. Não a persiga, não a interrogue, não a repreenda sobre padrões de comunicação quando foi você quem desapareceu. O equilíbrio emocional é sua maior vantagem aqui. Cada reação dela é um dado, e sua resposta determina se ela relaxa ou fecha a porta de vez. E se ela te rejeitar? O que você faz então? A rejeição após um ghosting não é uma reviravolta na trama. É uma possibilidade que você precisa encarar como um adulto, com maturidade emocional. Muitos homens tratam a rejeição como um insulto, algo que fere o ego e desencadeia uma corrida desesperada para reconquistá-la imediatamente. Mas essa reação só confirma a suspeita dela de que sua estabilidade emocional ainda está por um fio. Se ela disser que não está mais interessada, não negocie. Não tente convencê-la de que ela interpretou mal seu silêncio. Não escreva um parágrafo explicando sua evolução pessoal desde que você desapareceu. E definitivamente não mande aquela mensagem do tipo "respeito sua decisão, mas", que sempre termina com um pedido que ela já negou. Respeitar o limite dela significa parar de verdade, não parar com condições. A rejeição dela não é um ataque pessoal. É ela protegendo a própria energia de alguém que já provou ser capaz de sumir sem aviso prévio. Você pode ter boas intenções agora, mas ela não é obrigada a arriscar com uma atualização de software em um dispositivo que desligou no meio de uma conversa. Isso não é crueldade, é gestão de risco emocional. A resposta estoica é simples. Reconheça a decisão dela, seja breve e afaste-se com elegância. Não o misterioso desaparecimento de antes, mas uma saída intencional e controlada. Isso demonstra disciplina emocional, algo muito mais atraente do que implorar. Uma saída tranquila também protege sua reputação a longo prazo. Mostra a ela que você é capaz de respeitar limites, mesmo quando eles não lhe são favoráveis. Ironicamente, homens que lidam com a rejeição com serenidade deixam uma impressão melhor do que aqueles que imploram por reconsideração. E essa impressão às vezes muda a perspectiva dela mais tarde, porque o respeito próprio é mais forte do que a confusão emocional. Você não tem direito a uma segunda chance só porque quer. E às vezes as consequências de desaparecer são exatamente o que o impulsionam a ser mais disciplinado em relacionamentos futuros. A rejeição não é o fim da sua história. É um feedback sobre o momento certo, o comportamento e o crescimento. Leve a sério, mas não leve para o lado pessoal. Se ela fechar a porta, saia com dignidade. Você parecerá um homem capaz de lidar com a realidade sem se acovardar. E isso, por si só, já o coloca muito à frente de quem você era quando a ignorou completamente. A rejeição dela não é um ataque pessoal. É ela protegendo a própria energia de alguém que já provou ser capaz de sumir sem aviso prévio. Você pode ter boas intenções agora, mas ela não é obrigada a arriscar com uma atualização de software em um dispositivo que desligou no meio de uma conversa. Isso não é crueldade, é gestão de risco emocional.
A resposta estoica é simples. Reconheça a decisão dela, seja breve e afaste-se com elegância. Não um misterioso desaparecimento de antes, mas uma saída intencional e controlada. Isso demonstra disciplina emocional, algo muito mais atraente do que implorar. Reconstrua a conexão sem parecer desesperado. Se ela lhe der outra chance para conversar, você não voltou para dentro. Você simplesmente voltou para a calçada do lado de fora do prédio. Voltar para dentro exige paciência, disciplina emocional e a capacidade de se comunicar sem agir como se estivesse tentando ganhar um distintivo de fidelidade. É aqui que muitos homens erram. Eles exageram na correção, compartilham informações demais ou sobrecarregam a outra pessoa, pensando que o entusiasmo resolverá o que precisa ser reparado com consistência. Seu objetivo agora é criar um microimpulso, pequenas interações constantes que reconstruam a familiaridade sem forçar a intimidade. Mantenha seu tom equilibrado. Não demonstre entusiasmo exagerado, nem seja robótico e definitivamente não pareça super disponível. Estar muito disponível depois de um ghosting dá a impressão de que você está negociando com a sua própria dignidade, e isso nunca pega bem. Faça perguntas que mostrem que você está presente, não perguntas que exijam esforço emocional dela. Concentre-se na curiosidade, não na intensidade. Flertar levemente é ótimo, mas seja sutil o suficiente para que ela não sinta que você está tentando pular a etapa em que a confiança precisa ser reconstruída. A confiança se reconstrói com calma, não com paixão. Consistência é o seu sinal mais forte. Não se trata de excesso diário, mas de presença previsível. Participe da conversa quando você realmente puder interagir, não em horários aleatórios, quando o tédio se disfarça de esforço emocional. Mulheres não se apaixonam por frequência, elas se apaixonam por confiabilidade. Você também precisa demonstrar capacidade emocional. Isso não significa despejar todos os seus pensamentos nas mensagens dela. Significa responder com clareza, lidar com pequenas tensões sem se descontrolar e manter um tom que mostre que você não está agindo por insegurança. Desespero tem um cheiro, e no momento em que ela o percebe, a dinâmica se inverte e suas chances diminuem. A chave é a força sutil, comunicação constante, limites firmes consigo mesmo e nada de perseguição. Perseguição demonstra medo. Constante demonstra maturidade. Reconstruir a conexão não significa apresentar uma nova versão de si mesmo, mas sim demonstrar a versão que você deveria ter sido desde o início. Quando suas ações estão alinhadas com a estabilidade emocional, ela relaxa. Quando ela relaxa, a conversa flui novamente. Quando a conversa flui, a conexão se reconstrói naturalmente. Seu trabalho é manter a pressão baixa e a presença constante. Qualquer coisa além disso parece compensação. Qualquer coisa a menos parece falta de seriedade. O equilíbrio é onde a confiança cresce. Voltar a ter um relacionamento depois de o ter ignorado não é uma questão de sorte. É uma questão de clareza, responsabilidade e estabilidade emocional. Você desaparece porque algo dentro de você entrou em curto-circuito. Você retorna quando finalmente entende o que está oferecendo e como se apresentar sem que o caos domine a conversa. Se você retornar com honestidade, lidar com a reação dela sem ego e reconstruir a conexão com calma e consistência, dará à situação a melhor chance de sobreviver a uma segunda rodada. Todo homem erra. O que o diferencia dos outros é como você corrige seus erros. Compartilhe suas experiências nos comentários. Eu as leio e você pode receber uma resposta personalizada. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para não perder a próxima análise. Confie em mim. A próxima vai doer de uma forma útil.